Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez aqui quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E o país é o Brasil. Hoje eu vou trazer mais um trabalho para o Senhor, né? A semana passada eu trouxe um trabalho falando a lei do nazireado, o voto que um hebreu ou uma hebreia faz para Deus, ou um voto que seja momentâneo, por um tempo determinado, ou um voto definitivo até o resto da vida. Como foi o caso de Sansão. Mas primeiro eu tive que explicar, né, o que significa a lei do nazireado. Então, para dar início, eu vou louvar um hino da harpa cristã hoje, que eu acho esse hino muito bonito, é um hino de cura, que se chama A Riqueza Divinal, um hino da harpa cristã, número 510, que nos diz assim: um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, crê que ouvirás, és coxo, crê que vai andar. Fé em Deus, quem crê em Jesus te vai curar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De quem sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele e dentes, de fluxão, sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, por Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. E para a meditação de todos os amados irmãos, de todas as denominações e os queridos ouvintes, eu vou deixar aqui para a meditação de vocês, minha também, nossa, né? Para a vossa meditação, Salmo de número 105, só o versículo 1, que diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Esse foi Salmo de número 105 e o versículo só o 1, ou o número 1. Agora vamos dar início neste dia 15 de outubro de 2023, neste domingo. A gente vai falar agora sobre
Sansão, né? Sansão. E quem foi Sansão? Resumir, porque vai do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16 do livro de Juízes, né? Então, eu resumi e espero que Deus me oriente aqui, os irmãos também entendam que a gente não pode trazer todos os versículos, porque é muito extenso, é muito longo e passaria de umas 3 ou 4 horas, mas eu reduzi o máximo. Então, nós vamos falar sobre Sansão. No capítulo 13 de Juízes, até o 16 de Juízes, você vai ter o conhecimento bíblico no Antigo Testamento sobre o que significa Nazireu. E também o significado do nome Sansão. Além de Nazireu, Sansão também era juiz sobre a nação de Israel. O nome Sansão significa forte, uma pessoa muito forte, ou homem do sol. Naquela época, era um tipo de celebridade por causa da sua força física, porque ele se destacava entre os demais homens filisteus e também os homens judeus. Ele tinha uma força fora do normal, não é? Sobrenatural, que Deus tinha dado a ele. Tinha uma força física sobrenatural. Olha, isso aqui eu vou relatar depois, mas vou relatar antes também. Tinha uma força física sobrenatural. Chegou a matar um leão, também com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 homens. Tão grande era a sua força física, dada por Deus, nosso Deus, maior que está no céu, Deus poderoso. Grande era a sua força física, e com suas mãos conseguiu derrubar ou derribar um templo inteiro onde estavam os filisteus. Traído por uma mulher cujo seu nome era Dalila e Filisteia, teve seus olhos vazados e ficou preso, mas na sua morte matou mais gente do que durante sua vida. Do capítulo 13 do livro de Juízes até o capítulo 16. Então, nós vemos aqui, né? E Sansão teve essa força física sobrenatural que Deus deu a ele. O que quer dizer Nazireu? Nazireu significa que todo homem ou mulher israelita que fazia um voto de dedicação ao serviço de Deus por algum tempo determinado ou por toda a vida, servindo a Deus, tinha que servir a Deus, fazendo esse voto. E não podia passar navalha, nem um instrumento com lâmina afiada para fazer a barba ou cortar o cabelo, até que tenha terminado o tempo do seu nazireado, ou voto que fez ao nosso Deus, sem se contaminar com coisa alguma imunda, e se guardar até o último dia do seu concerto, que o servo ou a serva do Senhor fez para o nosso Deus. Nos dias de hoje, que nós sobrevivemos, através de Jesus Cristo, a qual está na lei, a qual esta lei foi abolida, como diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Sansão. No capítulo 13 de Juízes, e o versículo 1 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante
aos olhos do Senhor, este entregou nas mãos dos filisteus por um período de 40 anos. Você vê como é que é, né? A desobediência do povo de Deus, e Deus fez passar um período de 40 anos, eles da mão dos filisteus, sendo submissa a todo filisteu. E aqui no capítulo 13, do mesmo livro de Juízes, e o versículo 2 diz: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não podia ter filhos. Capítulo 13, versículo 3, diz assim: apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e disse-lhe: eis que és estéril e nunca tivesse filhos, porém receberás e darás à luz a um filho. Capítulo 13, versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Capítulo 13, e o versículo número 5. Porque eis que tu conceberás e darás luz, um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, com Deus maiúsculo, nosso Deus está no mais alto dos céus, desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar Israel do povo dos filisteus. Então é exatamente isso. A mãe no caso, a esposa de Manoá, mãe de Sansão, ela, devido ao voto que o anjo veio até ela e falar que ela ia ter um filho mesmo sendo estéril, ela não podia comer, beber coisa alguma, vinho nenhum, nem bebida de vinho, nem vinho forte, nem fraco, nem chupar uvas, e nem comer carnes imundas naquele tempo. Sabemos o que era. Para que ela também fazendo, como ela estava fazendo seu voto de nazireada, né? Como nazireada, durante o tempo que Sansão iria nascer, ela não poderia tocar em coisa alguma imunda, para que ela, após terminar o seu nazireado, após ter o filho de Sansão, ali sim, ela poderia, após terminar o seu nazireado, né, por aquele tempo determinado que ela ia ter Sansão, por aqueles 9 meses, então, só após ela vir ter Sansão, ela vir ganhar a Sansão, dar luz a Sansão, é que ela voltaria a tomar um copo de vinho e tudo mais. Mas enquanto isso, não. E muito menos passar navalha no cabelo de Sansão após o seu crescimento como menino. E diz aqui, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 6, diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem que Deus, quem enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Também no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 9, diz assim: Deus ouviu a voz de Manoá e seguiu a sua mulher. E o anjo de Deus, quando esta mulher se achava assentada no campo, porém, não estava com ela o marido Manoá. No capítulo 13, versículo 16, diz assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis de teu pão, e se prepares holocausto ao Senhor, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Capítulo 13, versículo 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo subiu nela, porque vendo Manoá, nem a sua mulher, e caíram com o rosto em terra. E no capítulo 13,
do livro de Juízes, versículo 24, diz assim: depois teve a mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Exatamente. Depois que Emanuá chegou a conversar com o anjo, então ele ouviu o anjo também, qual a sua esposa antes já tinha conversado, porque ela era estéril, não é? E fez tudo conforme o que o anjo de Deus pedir a ele, não é? Então, no capítulo 14 e o versículo 1 do livro de Juízes, diz assim: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. Eu acho que Tina aqui, era bem algum lugarejo, alguma cidade bem próxima, alguma vila, né? E ele desceu ali e se interessou por uma mulher. E no capítulo 14 de Juízes, o versículo 2 diz assim: subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma para mulher. Escutem só. Capítulo 14 e o versículo 13 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vais tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada a meus olhos. É isso, amados irmãos. Às vezes, tem mulheres que agradam aos olhos de alguns servos de Deus ou não, não é? E às vezes, os filhos não dão ouvido aos pais, né? E querem aquela mulher de todo jeito. Às vezes, não é uma mulher da linhagem de Deus, não é evangélica, não é uma pessoa de outra religião que quer se casar com um membro da outra religião, para que dê certo, não quer ouvir seus pais, e acabam lá na frente, na maneira de dizer, não é? Quebrando a cara. Porque às vezes a mãe não vai dar certo, não vai dar certo porque tu és, você é de uma religião e ela é de outra. Ela não vai aceitar os costumes da tua religião e também respeitar os mandamentos conforme você vem trazendo a palavra, e também vai te desviar às vezes do caminho certo e colocar no caminho errado, mas eles não dão ouvido aos pais. E aqui os pais de Sansão chamou ele a atenção nesse sentido, e ele não deu ouvidos. Aqui Sansão desobedeceu a Deus e um dos seus mandamentos, que é o 5º mandamento, escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12, que é: honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra, que o Senhor Deus te dá. Exatamente, Sansão aqui, ele desfez uma lei do Senhor, né? Que é escrita no 5º mandamento, ali em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados aqui na terra. Ele não honrou nem a Deus, nem o nosso Deus, e nem seu pai e sua mãe. Não obedeceu, foi desobediente primeiro a Deus, a um dos seus mandamentos, e aos seus pais. Ele deveria ter escutado os pais. Como na maioria hoje, como disseram antes, os filhos não dão ouvido aos pais. Embora os pais com a idade maior tenham um pouco mais de experiência do que os mais novos, mas os filhos não dão ouvido. E eles têm que dar ouvido e respeitar seus pais, e obedecerem a seus pais diante das leis do Senhor, diante das escrituras sagradas, mas não querem dar ouvido. Às vezes eles querem dar ouvido a si próprio. É como no dia de hoje, nossos filhos, nossas filhas desobedecem aos pais e por causa dos desejos carnais e pecam contra Deus, nosso Deus que está no céu, e contra seus pais, contra nós mesmos. Como o filho pródigo, que está escrito no livro de Lucas,
capítulo 15, e os versículos são do número 11 até o número 32. E aquele filho pródigo, este filho, o pai deu a ele tudo que lhe era de direito em termos da sua herança, ou dote, e ele estragou tudo e gastara todo o dinheiro com seus deleites carnais, satisfazendo a si próprio e esquecendo que em breve o seu dinheiro já era ou tinha acabado. Teve depois que arrumar um emprego como jornaleiro, e foi o pior de todos os empregos: apacentar ou cuidar de porcos, e até comer da lavagem ou bolotas que os porcos comiam. É quando a pessoa não quer escutar o pai. Aqui, na parábola do filho pródigo, também falando um pouco, o filho não mereceu o pai e quis sua herança, e o pai deu todinho a ele. Ele saiu no mundo, gastou seu dinheiro com bebidices, glutonarias, pagando comida para seus amigos, prostituição, tudo que desagradava a Deus, ele fez pensando que o dinheiro nunca ia acabar, que era mesmo de ouro, de moeda de ouro. Mas, lá na frente, ele quebrou a cara no modo de dizer, não é? Por desobedecer a Deus e a seus pais. Aí, mas esse aí se arrependeu. O filho pródigo se arrependeu, quando estava lá cuidando dos porcos, apacentando os porcos. Mas ele se arrependeu e falou a Deus, no livro de Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 21, que nos diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi um arrependimento sincero e uma confissão diante de Deus, nosso Deus, e do seu pai ginecológico. Ele confessou primeiro a Deus, estava arrependido, e depois foi até seu pai, para que seu pai aceitasse ele como jornaleiro. Então, como que fazem nossos filhos hoje, no dia a dia secular? Então, desobedecem a Deus, o nosso Deus maior, e a seus pais, querendo curtir suas vidas, através deste mundo jaz maligno e pecaminoso. E é isso que está acontecendo no dia a dia, criando problemas, contendas, brigas entre os pais e a família toda, na escola, no trabalho, em qualquer parte da sociedade. Alucinados por tudo que o mundo traz de ruim, como, por exemplo, baladas, drogas, bebedices, tabagismo, anabolizantes e outras práticas de pecados, que seus corpos se atraem um para o outro como um imã que fica agarrado a qualquer tipo de metal. Como um imã, por exemplo, está aqui, pode pegar um prego, pode pegar um pedaço velho e atrair, ficar junto ali e colar e não sair mais. A mãe e o pai, às vezes, falam para o filho ou filha: esse relacionamento não vai dar certo. E só lá na frente vão entender, ou como eu disse, quebrar a cara no modo de falar. Se o filho ou a filha escutassem os conselhos dos pais, porque também já passaram por situações iguais e depois tiveram de pagar o preço a Deus, através de Cristo Jesus, nosso libertador e salvador. Filhos e filhas, procurem verdadeiros servos e servas do Senhor, para se relacionar e casarem-se, ou que seja de outra religião, mas procure um da sua religião, para que possa casar e dar certo, para não lhe dar preocupação aos pais, que tudo termina depois nas costas dos avós, paternos e maternos. Dê ouvido ao nosso Deus com D maiúsculo, e a seus pais, antes que seja tarde demais. Então,
Agora vamos falar do enigma. O enigma de Sansão. O enigma de Sansão. Por que ele tinha aquela força toda? Que ele escondeu esse enigma. Enigma significa o segredo que Sansão tinha. Através de Deus. E o voto que ele tinha a Deus. Então, aqui, Dalila, sua esposa, já tinha tentado 3 vezes descobrir o enigma de Sansão. Ou qual era o seu segredo. E porque ele tinha uma força tão brutal e sobrenatural. No capítulo 14 de Juízes e versículo 17, a sua mulher até chorou nos 7 dias que celebravam as suas bodas. Choro ou lágrimas de crocodilo, não é? A amiga da onça, no modo de falar, queria acabar com a vida do seu próprio esposo, Sansão. Sansão é traído por Dalila. Está escrito em Juízes capítulo 16, do versículo 8 ao 10, a primeira vez ela não conseguiu. Segunda vez, no capítulo 16 e versículo de 11 a 13, ela também não conseguiu. Pela terceira vez, no capítulo 16 e versículo 14 a 16, ainda não tinha conseguido seu objetivo. Na quarta vez, Dalila conseguiu o que queria. Está escrito no capítulo 16 do livro de Juízes, e os versículos são do 17 ao 19. E Sansão abriu o seu coração e contou a Dalila que a sua força consistia nos seus cabelos, pois era nazireu e através do voto da sua mãe e do seu pai não poderia cortar suas tranças, que já era muito grande o seu cabelo. Se eu não me engano, eram 7 tranças. Ao rapar a sua cabeça, até que sua vida virou ou virasse um inferno. Não obedeceu a Deus e a seus pais, e passaram navalha na sua cabeça, e rasparam todos os seus cabelos, suas tranças. Ela fez Sansão adormecer no seu colo, não sei o que ela fez, foi bebida, e ali Sansão dormiu, e ali foi cortado todas as tranças, o cabelo de Sansão, e também raspado sua cabeça. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21, diz assim: pegaram nele e lhes arrancaram os olhos. O preço que Sansão pagou por sua desobediência a Deus e a seus pais foi caro demais, foi muito grande. Porque além de cortar seus cabelos, de perder sua força, os filisteus pegaram ele, que já não tinha força nenhuma, que a força dele consistia devido ao voto que ele fez a Deus, né? Por ser nazireu e por não cortar os cabelos, por não passar navalha. A partir do momento que foi cortado seus cabelos, ele perdeu toda a sua força. Tudo. Por isso que os filisteus pegaram, agarraram, né? Trouxeram, arrancaram-lhe os olhos, cegaram, né? Foi tirado os seus olhos e daí Sansão passou a ir morar lá com os filisteus, né? Praticamente no templo de Dagon. Dagon era um deus com D minúsculo que os filisteus adoravam a esse deus chamado Dagon. Era o deus dos filisteus. Está escrito no capítulo 16 de Juízes e o versículo 25. Sucedeu o quê? Alegrando-se o coração e disseram: chama Sansão, chamai-o, para que brinque diante de nós. E brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as duas colunas
brincaram com Sansão e também brincaram com Deus. E com Deus, amados irmãos e queridos ouvintes, ninguém se brinca. Ninguém brinca com Deus. Ninguém pode zombar de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Antes, Sansão, quando cortaram o cabelo dele, amarraram ele e ele saía movendo uma pedra de moinho bem grande, em volta em círculo. E ele ali não tinha cabelo, já estava cego, o castigo que deram a ele. E moendo ali aquela pedra de moinho, mas os filisteus esqueceram de uma coisa, que após a pedra, ele estava moendo ali, deixaram-no vivo amarrado, mas seus cabelos iriam crescer de novo, iriam nascer e crescer de novo, e ficar grandes, até um certo tempo, não é? E no capítulo 16 de Juízes, versículo 2, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele queria se vingar dos filisteus pelos 2 olhos que ele tinha vazado ou arrancado de Sansão, e também por ser traído por sua esposa, uma filisteia, não é? Que essa só queria saber, o interesse dela era vender seu próprio marido, que ela arrecadou um punhado de dinheiro, que os próprios filisteus da linhagem dela deram a ela, por ela descobrir o segredo de Sansão. E Sansão veio assim perder o direito de estar presente ao nosso Deus direto, não é? Com seu voto a Deus firme, porque foi 40 anos que esse povo, os filisteus, colocou o povo hebreu diante das suas mãos. Eles eram cativos dos filisteus durante 40 anos. E Deus disse: vai nascer um menino que vai se vingar de todos os filisteus, que era justamente Sansão. Mas ele fez tudo o contrário o que Deus quis, né? Procurou uma mulher da linhagem diferente, Dalila, uma péssima mulher, e veio fazer tudo isso para que Sansão caísse no laço da tentação. É como nós caímos hoje nas tentações do inimigo. Ninguém aqui, nem o irmãozito, nem irmão nenhum, não estou sujeito a cair em pecado. Não. O apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos, o nosso espírito está mais forte. E quando nós estamos muito fortes, o espírito se torna mais fraco. E nós temos que estar percebidos sobre isso e vigiar a nossa vida e orar constantemente ao nosso Deus. Deus atende o que Sansão pediu. No capítulo 16 de Juízes, versículo 29, abraçou-se Sansão, pois com as 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com as suas mãos, à direita e à esquerda. Na outra, em Juízes 16, quando ele fez isso, ele, quando puxou, derrubou tudo. No versículo 16, no capítulo 16 de Juízes, e o versículo 30 diz assim: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força à casa. Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. De uma vez só ele matou mais pessoas dentro daquele templo, quando ele puxou as colunas e derrubou todo aquele templo ali, e que todas as pessoas que ele matara durante sua vida. Porque ele morrera também lá. Ele ia morrer também, sabia disso. E em Juízes capítulo 16, e versículo 31, diz assim: então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, e tomaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Mesmo assim, Sansão julgou Israel como juiz 20 anos, que antes ele fez umas coisas que Deus mandou. Agora, falando aqui da analogia entre Sansão e Jesus,
se discute até hoje em muitas religiões, embora haja algumas semelhanças entre Jesus e Sansão. De acordo com o Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16, Sansão, no Antigo Testamento, foi escolhido por Deus, nosso Deus maior, para libertar os israelitas das mãos dos filisteus. E ele era juiz do Antigo Testamento. Tinha uma força física, como eu já disse, sobrenatural, matou um leão, como eu já disse, com a queixada de jumento matou 1000 homens e com suas mãos conseguiu derribar um templo inteiro onde estavam os filisteus no final da sua vida, no último dia de sua vida. Jesus Cristo é o inverso. Por outro lado, é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, que veio à Terra para salvar a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 3,16, eu já dissera aqui antes, que tem esse versículo muito importante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus realizou aqui na Terra muitos milagres durante seu ministério, incluindo curar doentes, alimentar os famintos e ressuscitar os mortos. Sansão e Jesus, ambos foram escolhidos por Deus. Só que Sansão desobedeceu a Deus várias vezes. Já Jesus foi obediente e perfeito. Em tudo, nunca pecou, porque ele era mesmo o próprio Filho de Deus. Tanto nas suas duas divindades, na carnal e na espiritual. Sansão, no Antigo Testamento, que realizou grandes feitos físicos e, através da sua força física, fazia tudo em nome de Deus. Sansão também fazia tudo em nome de Deus. Já Jesus, o Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade do pecado e da morte, e nunca usou de sua força física, porque não ia se expor diante dos seus acusadores, dos seus opressores. Jesus nunca precisou de usar força física e nunca usou. Até naquele momento que Pedro, que Jesus estava ali no Getsêmenes, já tinha descido ali, que ele ia ser preso pelos soldados romanos, e Pedro se exaltou ali, estava com Cristo. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. E Pedro arrancou a orelha de um dos soldados, chamado Malco, e Jesus dissera a ele que não era daquele jeito. Jesus pegou a orelha daquele soldado e colou do mesmo jeito, ao lado, no seu rosto, do soldado Malco. E repreendeu a Pedro e disse: se por acaso eu pedir uma legião de 12 anjos aqui do alto dos céus, uma legião, será que meu Deus, meu Pai que está no céu não manda? Ele manda e me escuta e me obedece. E também requer, me obedece. Ele manda porque sabe o meu propósito. Mas eu não vim para isso aqui, Jesus disse a ele. Eu vim para os doentes, os que estão com doenças, tanto nas partes carnais como nas espirituais. Não vim para os sãos, não, os que estão bons, não. Vim para os que estão doentes. Então as pessoas têm que entender isso. Em Romanos, capítulo 5, versículo 2, assim: pelo que, como o homem entrou todo o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Sansão não estava livre disso. Ele também nascera, fez um voto a Deus. E pecou também. Todos nós que fizemos um voto a Deus, ou se fizer um voto, é melhor que pague. Pague o seu voto. Pague o seu voto. Você entra no seu quarto, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas quando tu entrares no teu aposento, ao trancares tua porta, de joelho fica e em secreto conversa com o teu Deus, que ele secretamente te recompensará o que estás pedindo a ele, nas tuas petições, que são os pedidos de orações. E nós, quando fizer um voto a Deus, e Deus mandar a bênção que você estava esperando, você pague o voto a Deus. Porque se não pagar, vai ser muito pior para você ou para mim também. Se fez um voto, pague. E se mesmo o voto não concretizando, honre a Deus e glorifique do mesmo jeito o nome de Deus.
Glorifique a Deus, sendo o voto sendo cumprido ou não, que Deus só dá aquilo que nós, cada um de nós, servos ou não, merecemos. Então, amados irmãos, esse foi o trabalho de hoje, no dia 15 de 10 de 23. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Para a meditação dos irmãos e amados ouvintes, deixo para todos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é um dos versículos mais lidos de evangelização aqui na terra. Palavra de Jesus, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. E que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.